Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar falando a respeito do S&P 500. Então, o que aconteceu no principal índice acionário do mercado norte-americano? Podemos ver que foi uma semana negativa para o S&P 500 e temos aí destaques para Microsoft, Nvidia, Apple, Oracle, que tiveram uma semana negativa, assim como também Tesla. E vamos ver o que mais. ExxonMobil. Aí já agora olhando para uma semana positiva, podemos ver aí principalmente Amazon e Google. E Meta também teve uma semana negativa. Olhando agora para os índices ao redor do mundo, então podemos ver aí muito mais vermelho do que verde. Então, com exceção aqui do Japão, que teve um desempenho bom. O resto teve um desempenho mais negativo. Então, observando agora os principais índices acionários ao redor do mundo, podemos ver aqui o índice japonês teve um desempenho positivo e o índice argentino teve também um desempenho positivo. Já o resto dos índices teve um desempenho negativo. Por outro lado, olhando para as commodities, podemos ver que a maioria das commodities acabou se valorizando na última semana, com destaque para o gás natural, palladium, suco de laranja e para o petróleo. Já olhando aquelas commodities que se desvalorizaram, podemos ver o cacau, o níquel, a borracha e também o café. E essa semana também foi uma semana positiva para o dólar. Podemos ver que o euro se valorizou perante o dólar, mas a maioria das moedas, das grandes principais moedas ao redor do mundo, acabou se desvalorizando perante o dólar, com destaque para o real, que foi a moeda que mais se desvalorizou. Observando o Ibovespa, podemos ver que ele caiu nessa semana, então foi uma queda de, vamos ver, aproximadamente 1,4%. Então ele começa a semana aqui em alta, mas depois devolve toda essa alta. E nós estamos aí desde agosto, então final de agosto, nesse movimento de baixa. Olhando para o DI, com o vencimento em janeiro de 2029, podemos ver que houve uma alta nesta última semana. Então, vamos pegar que desde sexta-feira foi uma alta de 3,7%, 3,6%. E nós estamos nesse processo de alta nos DIs desde aqui de dezembro de 2023, janeiro de 2024. Nós estamos nesse processo de alta nos DIs, de alta nas taxas de juros. Olhando agora para o dólar, podemos ver que ele rompeu essa última máxima que ele fez aqui em agosto, chegou aí a 5.872 e agora está em 5.887. Então houve aqui um movimento forte de alta que começou aqui início de outubro, então nesse último mês houve uma alta forte. E a máxima que nós tivemos lá em 2020 foi 5.976. Então, talvez aí, quem sabe até o final do ano, nós vamos conseguir romper essa máxima. Ou, se tudo der certo, talvez não, né? Talvez esse dólar volte aqui para casa dos 5,50, 5,60. Vamos torcer para que isso aconteça. Observando agora o S&P 500, podemos ver que essa foi uma semana negativa para o S&P 500. Então, houve uma queda aqui de aproximadamente 1,3%, 1,4%, principalmente aqui quinta-feira, que foi essa grande queda. E quando nós observamos os juros pagos pelos títulos do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos, podemos ver que houve uma alta nesses juros de 3,4%, 3,5% aproximadamente. E atualmente está em 4,38%, quase 4,4%. Vamos agora olhar as notícias dessa semana. Então, a principal notícia dessa semana seria esse movimento forte de alta no dólar. Podemos ver que esse processo já vem acontecendo aí há um bom tempo, né? Então, vamos voltar aqui no gráfico, inclusive. Esse processo, na verdade, se inicia lá em 2018, né, que o dólar estava aqui na casa dos 3.200.
Então, aqui em 2014, né, que ele estava muito bom, 2 alguma coisa. Aí houve um movimento de alta até 2016, aí baixou e aí iniciou outro movimento de alta a partir de 2018. Aí 2019, meados de 2019, estava aqui por volta de 3,8. Aí 2020 ele subiu, chegando aqui à sua máxima. Aí depois nós fizemos fundo aqui na casa do 4,8, não baixou muito mais do que isso, e ficou trabalhando desde 2020, principalmente aqui por volta do 5,3, 5,2, né? E a partir aqui de 2024, iniciamos uma nova pernada de alta, culminando no preço que nós temos atualmente. Outra coisa legal para mostrar para vocês é o Polymarket. Então, foi liberado nos Estados Unidos há alguns anos atrás você poder apostar no resultado das eleições e também fazer outros tipos de apostas. E aí acabou sendo criado um mercado de apostas em todo tipo de coisa relacionada à eleição. E o Polymarket é um dos principais sites, um dos principais lugares onde você consegue fazer esse tipo de aposta. Existem outros, mas eu acredito que o Polymarket deve ser o mais famoso. E é interessante que nós podemos votar, por exemplo, quem vai ganhar a eleição americana. Aí nós vemos aqui que o Donald Trump está acima da Kamala Harris. Podemos ver quem vai ganhar o voto popular. Kamala Harris está bem acima do Donald Trump. Balança de poder na eleição. Se o Trump vai ganhar em todos os estados, swing state, que são os estados onde existe uma competição mais feroz para ver quem vai ganhar os votos daquele estado, se é o republicano ou se é o democrata. Então a chance é muito baixa, só 22% de chance. E podemos apostar em coisas como, por exemplo, a Taylor Swift vai participar do evento que a Kamala Harris vai fazer na Pensilvânia. Podemos também apostar quem vai ser o campeão da Champions League. Então, agora o principal é Manchester City com 21%, depois Real Madrid com 18%. Enfim, eu acho que é um site interessante para nós tentarmos entender qual que é a probabilidade, ou pelo menos qual que é a probabilidade que o mercado está dando para que determinado evento ocorra. Um evento não tanto se uma ação vai cair ou vai subir, ou se a taxa de juros vai cair ou vai subir, ou se uma moeda em relação a outra vai se desvalorizar ou se valorizar, mas sobre assuntos mais midiáticos ou assuntos que interessem a um número maior de pessoas, talvez. Agora vamos para as curiosidades. Então eu queria mostrar aqui para vocês esse mapa que mostra países com a mais alta e mais baixa Law and Order, ou seja, lei e ordem. Então é mais, na verdade, a percepção que as pessoas naquele país têm de você ter lei e ordem nesse país. Então nós temos países como, por exemplo, o Equador, onde essa percepção é muito baixa, Bolívia, onde essa percepção é muito baixa, vários países na África e países onde essa percepção é muito alta, como, por exemplo, o Kuwait, o Tajiquistão, que eu achei interessante, Singapura e vários países também na Europa. Isso aqui não reflete tanto a realidade do país, porque é mais uma percepção. Então nós temos aqui que a percepção brasileira é melhor do que a percepção chilena a respeito de lei e ordem. Só que os índices de violência no Chile são muito mais baixos do que os índices de violência no Brasil. Então temos que observar esses dados com um grão de sal, porque na análise fria dos dados, o Chile tem uma segurança pública muito melhor do que o Brasil, mas a percepção do Brasil é melhor do que a do Chile. E também, quando nós falamos em lei e ordem, não é só necessariamente a violência ou a criminalidade. Pode haver outros fatores, como alguma insegurança política, por exemplo. Outro dado interessante é o custo de 1 gigabyte ao redor do mundo para dados de celular. Então, nós podemos ver que os países onde esses dados móveis são mais caros é justamente a Suíça, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, e onde é mais barato é em Israel, Itália, Índia, França, Colômbia, Rússia, Indonésia, e o Brasil está aqui em cima tendo um custo razoavelmente baixo. E para finalizar, vamos ver quais são as fontes de renda do governo americano.
através de quais impostos ele se financia e aonde o governo americano gasta esse valor. Então, olhando aqui 2024, podemos ver que o governo americano arrecada principalmente através do imposto de renda, que é a principal fonte dele. Depois, são basicamente pessoas que contribuem para a aposentadoria. Depois, são impostos sobre as empresas. E aí nós temos outros impostos, os quais não arrecadam tanto assim. E podemos ver também já que os Estados Unidos gasta muito mais do que arrecada. Então ele gasta 6,75 trilhões e ele arrecada só 4,92 trilhões. Então nós temos um déficit de 1,83 trilhões. E como que os Estados Unidos paga esse déficit? Ele imprime dinheiro. E aonde que o governo americano gasta esse valor arrecadado e esse dinheiro que ele imprime? Ele gasta em Social Security, que é segurança social. E aí entra aqui principalmente aposentadorias. Aí depois ele gasta com saúde. Depois ele gasta em juros da dívida. Depois ele gasta em Medicare, saúde novamente. Defesa nacional, Income Security. Deve ser algo ligado a ajudas que o governo dá a pessoas carentes, a pessoas pobres. Acredito que deva ser algo nesse sentido. Aí tem benefícios para os veteranos, então deve entrar aqui aposentadorias e outros benefícios para veteranos, educação, transporte e outros gastos. O que me chama a atenção aqui é esse gasto que os Estados Unidos têm com saúde. Então, 912 bilhões com saúde e 874 bilhões com Medicare, que é basicamente saúde. Então, nós temos um gasto de quase aí 2 bilhões, né? 1,7 mais ou menos, 1,8 quase bilhão gasto com saúde nos Estados Unidos. E a saúde do americano é pior do que outros países desenvolvidos. Você vai ver a expectativa de vida nos Estados Unidos é menor do que vários outros países desenvolvidos, os quais gastam uma fração do que os Estados Unidos gasta com saúde, do que o governo americano gasta com saúde. Isso demonstra que esse gasto está sendo feito de forma muito ineficiente. Ao invés de você investir para as pessoas não terem doenças, você investe para tentar curar, ou na verdade até remediar as pessoas que estão doentes. Ou seja, não tem um gasto que afete a causa do problema, mas sim o efeito, a consequência do problema. Com esse nível de gasto que o governo americano tem com saúde, o americano médio deveria estar vivendo aí pelo menos uns 110 anos de idade. Mas eles vivem menos do que outros países desenvolvidos. Porque o problema justamente está no estilo de vida americano, seja em não se exercitar, seja na alimentação americana, que é uma alimentação horrível, e em outras causas, mas essas causas não são atacadas. Você só está atacando os sintomas dessas doenças e não a causa dessas doenças. Então, isso é um problema muito grande. Isso é um dinheiro aí que está indo em boa parte, se você concordar com essa análise que eu fiz, pelo ralo. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.